Bem-vindo de volta ao Acrescente Quiz. Quanto tempo, não é mesmo? Estamos voltando com tudo dessa vez. Será que você consegue passar neste teste do corpo humano? No vídeo de hoje teremos 26 perguntas sobre o corpo humano. Vamos começar com o nível fácil. Primeira pergunta. Adivinhe o órgão? O fígado, o coração ou a bexiga? O coração. Pergunta 2. Qual é o osso mais longo do corpo de um ser humano? A tíbia, o rádio ou o fêmur? O fêmur. Essa estava fácil, hein? Pergunta 3. Quantos ossos constituem o corpo humano? Da 410, B 122 ou C 206? Um adulto tem 206 ossos. Pergunta 4. O que os ossos precisam para crescer? Açúcar, ferro ou cálcio? Cálcio? Você pode encontrá-lo no leite, por exemplo. Pergunta 5. Adivinhe o órgão? O cérebro, o pâncreas ou o estômago? O cérebro. Pergunta 6. Como são chamados esses dentes? Os caninos, os incisivos ou os molares? Você tem isso. Os incisivos. Incrível! Pergunta 7. Quantos dentes um ser humano tem? 18, 28 ou 32? Você já contou? A maioria dos adultos tem 32 dentes, incluindo 4 dentes do siso. Pergunta 8. Adivinhe o órgão? A vesícula biliar, os rins ou os pulmões? Os pulmões. O nível médio é um pouco mais complicado, mas você consegue. Pergunta 9. Qual é o outro nome usado para dizer o omoplata, a coluna, o cotovelo ou a clavícula? A clavícula. Isso não foi fácil. Está começando a ficar difícil, né? Pergunta 10. Os neuroníons são usados para transmitir informações, produzir energia ou circular sangue? Transmitir informações. Incrível! Pergunta 11. Adivinhe o osso? O fêmur, a tíbia ou a una? A tíbia. Pergunta 12. O cérebro é um músculo, verdadeiro ou falso? Falso. Fisiologicamente, o cérebro não é um músculo, apesar de ser um órgão que precisa de ser exercitado. Pergunta 13. Adivinhe o órgão? O olho, o ovário ou o ossículo? O olho? Isso não foi fácil. Pergunta 14. Quantos litros de sangue um adulto tem em média? 5, 10 ou 15 litros? 5 litros. Pergunta 15. Qual dessas escolhas não é um dos nossos 5 sentidos? Ouvir, cheirar ou dormir? Dormir. Vamos elevar a fasquia com o nível difícil. Pergunta 16. Adivinhe o osso? A rótula, as mandíbulas ou o cóccix? O cóccix. Pergunta 17. O que significam as letras Q e I? Indefinido. Quociente, quociente de inteligência ou quociente maturo? Significa quociente de inteligência. Pergunta 18. Quantos litros de saliva produzimos em média? Cada dia? 1,5 litros, 3 litros ou 5 litros? Vamos ver se você consegue acertar essa aqui. Sim, são 1,5 litros. Pergunta 19. Qual proteína dá a cor vermelha a? O sangue, hemoglobina, plasma ou betadina? Hemoglobina. Pergunta 20. Onde estão localizadas as lombares?
Na barriga, na parte inferior das costas ou nas pernas? Na parte inferior das costas. Isso não foi fácil. Pergunta 21. Para que é usada a insulina? Regular os níveis de açúcar, causar soluços ou colocar o corpo para dormir? Regular os níveis de açúcar. Pergunta 22. Quantos pares de costelas temos? 12, 14 ou 16? 12. Pergunta 23. Que tipo de sangue um doador universal possui? A+, o negativo ou AB+? O negativo. Pergunta 24. Qual é o menor osso do ser humano? Corpo, o estribo, a falange ou o rádio? O estribo está localizado no ouvido. Nível impossível. Você aceita o desafio? Pergunta 25. Adivinhe o órgão? A traqueia, o estômago ou o intestino delgado? É a traqueia. Pergunta 26. Qual termo se refere à gordura? Carboidratos, lipídios ou glicose? São os lipídios. Pergunta 27. Qual osso protege o cérebro? A coluna vertebral, o crânio ou o externo? O crânio. Pergunta 28. Quantos cromossomos um ser humano possui? 26, 36 ou 46? 46. Isso é um total de 23 pares. Pergunta 29. Que gás é exalado durante o ser humano? Respiração, dióxido de carbono, oxigênio ou nitrogênio? Dióxido de carbono. Pergunta 30. O que significam as letras DNA? Desoxirribonucleico, ácido desidratado natural ou análise destilada neutra? Ácido desoxirribonucleico. Escolha seu próximo desafio e não deixe de curtir, se inscrever e me conta nos comentários quantas você acertou, eu quero saber. Até mais, pessoal!